Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 10. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a Sagrada Escritura. 32, 10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do teu olho. Eu vou ler o 9 e o 10, novamente o 10, para que fique melhor. Olha só o verso 9 e o verso 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Agora o verso 10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o e instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Amém? Irmãos, é mais uma vez uma mensagem temática e o título da mensagem dessa noite é este: Achados pelo Senhor. Achados pelo Senhor. Achados por Deus. Então o que acontece, irmãos? O livro de Deuteronômio, Moisés, ele escrevendo aqui no Pentateuco, na Torá, é um cântico que ele apresenta a Deus, né, ao Senhor. E quando nós olhamos para essa passagem, por exemplo, nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus de falar de um povo que ele separou para si, libertou do cativeiro do Egito. A nação já estava indo para entrar, faltava pouco para entrar na terra prometida. E nesse cântico aqui, Moisés apresenta várias situações, mas como eu disse, a mensagem é temática, eu quero pegar esse versículo para tirar o título da mensagem, que eu tenho o tema, que é Achados por Deus, Achados pelo Senhor. Agora, observe bem, muitas vezes nós falamos assim: eu achei a Jesus Cristo, eu achei a Jesus, mas Jesus não estava perdido. Quem estava perdido éramos nós. Então quem foi achado fomos nós. Como cantamos agora aqui, né? Somos livres pelo sangue, né? Pelo sangue nós somos livres, somos libertos. Esse sangue precioso que foi derramado na cruz, e ele, por esse sangue, nos alcançou e ele nos achou. Então aqui nós começamos a contemplar de fato, já na introdução, as grandes e tremendas misericórdias do Senhor. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cheio de perigos, cheio de trevas, cheio de enganos, cheio de pecado, cheio de idolatria. Assim Deus acha o pecador, e Deus faz uma coisa tremenda. Ele acha, ou seja, ele encontra o perdido pecador, encontra alguém que vai ser o seu povo, ele encontra, ele tira daquela situação e introduz numa outra realidade. Deus fez assim com a nação de Israel. Se você observar, alguns teólogos entendem que esse achou no ermo deserto, solitário no deserto aqui, com a situação de Israel já no deserto ali, caminhando, recebendo a lei lá no monte, onde Moisés sobe e recebe as instruções da lei e depois ensina e traz ensinamento para o povo. Então Deus achou esse povo, Deus achou um povo, Deus achou-nos, achados por Deus. Quando eu estava meditando hoje pela manhã sobre essa passagem, eu estava pensando da seguinte forma: como é um privilégio ser achado por Deus. Observe, quantas pessoas nessa data de hoje partiram para a eternidade sem conhecer o Evangelho? Quantas pessoas partiram que vocês conhecem, que não ouviram a palavra, ou que até ouviram, mas não se renderam, não foram salvos? Quantas pessoas deixaram e nunca mais retornaram para os caminhos? Não é verdade? Mas nós temos que louvar a Deus, adorar o Senhor, porque Ele nos achou num ermo, solitário, num deserto, cheio de uivos, cheio de perigos, cheio de engano, cheio de trevas, cheio de tantas coisas. Aí Ele nos tira dali, e aí diz o texto: cercou, instruiu e guardou
como a menina do teu olho. Aqui nós temos verdades tremendas aqui, porque nós falamos que nossa vida com Deus, nós ensinamos aqui, aliás, a palavra nos diz e nós ensinamos o que a palavra diz, e a palavra diz que os homens sem Cristo, sem Deus, estão mortos em ofensas e pecados. Estando mortos em ofensa e pecado, o morto não tem ação alguma. Estando morto em pecado, quem agiu para que nós fôssemos salvos foi Deus. Quem foi o nosso encontro para nos tirar desse deserto de uivos, de pecado, de mentira, foi Deus. E quando ele faz isso, olha, observe, solitário, cheio de uivos, aí ele nos cerca. Cuidado de Deus. Nos dá guarida, nos protege, instrui, a sua palavra nos instrui e guarda. Ou seja, é uma certeza, é a perseverança dos santos. Aqui nós temos doutrinas profundas, onde nós temos aqui o monergismo, onde Deus age. Deus age e salva. Aqui nós temos o Deus que vai atrás e traz para si aqueles que de antemão ele elegeu. Cerca, instrui, guarda como a menina do seu olho. Não é tremendo isso? Não é motivo nós darmos louvados e louvores a Deus e exaltar o Senhor? Então ele escolhe, ele busca e ele tira. Ele escolhe alguém, ele busca esse alguém, ele tira esse alguém de algum lugar. Ele buscou o povo, ele escolheu esse povo, ele buscou esse povo e tirou esse povo para servi-lo, para ser o seu povo. Agora, observe comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 1, para você entender uma situação que Deus fez aqui tremenda. E nós vamos passear um pouco na palavra como de costume. Gênesis 12, versículo 1. Olha só o que diz. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te hei de mostrar. Olha bem, Deus foi até Abrão. Deus procurou Abrão. Não é que Abrão era um homem tão temente a Deus, que Deus olhou para ele e falou assim: olha que homem temente a mim, vou buscar esse homem para mim. Não foi isso que aconteceu. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que ela nos quebra, a palavra de Deus ela nos quebra, ela nos faz entender o seguinte, que quem é digno de honra e glória é o Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te hei de mostrar. Volta um pouquinho comigo, no capítulo 11, no versículo 27. Aí mesmo, Gênesis 11, 27, a seguir. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Guarda esse nome, Ur dos Caldeus. Esse lugar aqui fica onde hoje é chamado de Iraque. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aqui nós temos informação do pai de Abraão, dos irmãos de Abraão, da esposa, da cunhada, do sobrinho. O texto nos informa que o pai de Ló, que depois acompanha Abraão, morre em Ur dos Caldeus. Então, se você olhar assim, peraí, ele estava em Ur ou ele estava em Arã? Porque eles saem de Ur e vão até Arã. Mas quando Deus o visitou, eles estavam em Ur ou dos Caldeus ou estavam em Arã, em caminho de Canaã? Porque eles saíram em caminho de Canaã. Agora observe, quando eu falo aqui que nós temos que ver todo o contexto, quando eu prego eu sempre falo isso. Os irmãos estão chegando agora, vão observar que eu sempre pego muitos versículos, passei na Bíblia para lá e para cá. Eu até aconselho sempre trazer um papel, uma caneta, para vocês se perder alguma coisa e anotando para depois
né? Você vai que tem um canal para você ver depois lá, mas é bom, né, notar assim. Então, eu estou dizendo que Deus foi atrás de um pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 3 também nos informa que não há quem busque a Deus, não há um justo, não há ninguém que queira Deus. Então, como é que nós vamos entender se eu estou dizendo? O texto nos informa aqui, ó. Disse o Senhor Deus a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te hei de mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, será uma bênção, etc, etc. Daqui ia sair aquele povo que estava lá no deserto, 32:10. Achei-te num ermo solitário deserto, cercado de uivos. Desse povo saiu o Messias, da tribo de Judá, Cristo Jesus. Observe. Agora vai comigo lá para Josué 24, verso 1 e 2. Josué, depois de Deuteronômio, você já vai achar Josué. Capítulo 24, versículo 1 e o versículo 2. Olha só o que diz Josué 1 e 2. Preste atenção. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha bem, 1 e 2. Serviram a outros deuses. Josué aqui, depois da morte de Moisés, ele ficou incumbido de levar o povo a entrar na terra prometida. Josué ficou à frente no lugar de Moisés, com essa incumbência. E Josué aqui, já no fim do seu livro, o povo entrando ali, olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele começou a dar várias instruções, né? Eu não tenho tempo de explicar a todas, mas deu várias instruções, e aqui ele nos informa: além do rio habitavam antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, agora que já é Abraão, né? E pai de Naor, e esses daqui serviram a outros deuses. Não é que Abraão era um homem íntegro, reto, tal, etc. O texto não nos diz isso. O texto nos diz que eles serviram a outros deuses. E Deus foi até Abraão, na ocasião, e agora Abraão, e mandou que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela, e servisse, e caminhasse com o Senhor, e andasse com Deus, e vivesse com o Senhor. Agora vai comigo lá para Atos dos Apóstolos. Olha onde nós saímos, para onde nós estamos indo agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2 e verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vou ler 1, 2, 3. Diz assim a palavra: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse quem? Isso aqui é Estevão, respondendo aos sacerdotes, àqueles que lhe questionavam diante do sinédrio, que Estevão estava. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Sob acusações que haviam feito. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, que é aquela região que eu te falei, antes de habitar em Harã. Então ele estava em Ur, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te hei de mostrar. Então saiu, eu 4 também. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois o seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. Então, para nós fazermos uma ministração, nós temos que muitas vezes, para entender o contexto, correr muito da Bíblia. Às vezes o contexto está aqui, do ladinho. E costumeiramente eu falo, quando eu não leio o texto todo, eu digo: leia em casa, tudo antes e tudo depois. E de fato precisa ser assim, e às vezes nós temos que ler muita coisa para compreender um contexto. E é um grande perigo, é uma grande falha, é um grande erro, quando o pregador ele não observa o contexto. Eu estou dizendo achados por Deus. Esse é o título da mensagem que tem esse tema. Deus nos achou.
Então eu quero que você saia daqui hoje, pelo menos com um sentimento de adoração a Deus, por Deus ter lhe achado. Quantas falhas nós temos? Quantos pecados nós tivemos? Quantas coisas nós fizemos? O que já aprontamos nessa vida, como fala na minha terra, não está escrito no gibi. E não tem um bonzinho nessa terra. Todos são pecadores. Há pessoas moralmente melhores do que outras, mas todas são pecadoras. Todos erramos, todos falhamos. E mesmo assim, Deus separou um povo para si. E Ele nos achou num lugar ermo, solitário, cheio de uivos, cheio de perigos, cheio de idolatria, cheio de engano, assim como fez com Abraão. Que eles serviram a outros deuses. Diz a palavra que Deus diz para eles: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Daqui a pouquinho a gente volta para Abraão. Vai lá comigo agora para João, capítulo 9. Eu vou ler, mas não vou ler tudo, que são muitos versículos. Eu vou dar algumas citações aqui em João, capítulo 9. Olha só, para nós entendermos a Sagrada Escritura. Nesse capítulo 9 de João, conta a passagem, a partir do versículo 1, de um homem cego de nascença. Olha só o que diz. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui segue Jesus, discorrendo aqui com a situação. E Jesus chega, ele diz que ele é a luz do mundo, ele chega diante desse cego de nascença, e o versículo 6 diz assim: tendo dito isto, que ele é a luz do mundo, cuspiu na terra. Olha o que Cristo fez: cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Olha só, um cego de nascença. Jesus olha para ele, os discípulos perguntaram: mestre, ele é cego por quê? Quem pecou? O pai ou a mãe dele? Não, ninguém, nenhum nem outro. Não é que os pais dele não tinham pecado. Jesus estava dizendo que a consequência dele estar cego não é consequência do pecado direto dos pais. Porque às vezes as pessoas querem colocar assim, como é que fala? Passar de pai para filho o pecado, né? Como é que fala? Maldição hereditária. A palavra que eu queria é essa. Obrigado, irmão. A maldição hereditária, Você está assim porque seu pai foi assim, porque sua mãe foi assim, porque seu bisavô foi assim. Se você pode ter as influências do maligno, evidentemente, que o maligno ele é sujo, ele é ardiloso. Agora, se você está em Cristo, você já foi liberto. Não cantamos, não louvamos, não apresenta a palavra do Senhor? Fomos libertos das trevas. Se você está em Cristo, nenhuma condenação mais há, não há mais maldição. Então, Jesus está dizendo aqui, não é por causa dos pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Dito isso, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele vai e cospe no chão, faz uma laminha ali, um lodinho, coloca nos olhos dele. Verso 7, e diz para aquele moço: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Agora, presta bem atenção, ele voltou vendo e foi uma grande alegria. Os vizinhos ali, todo mundo viu aquilo lá. Mas esse não é aquele cego que mendigava, porque eles tinham autoridade de Roma para poder mendigar, eles tinham uma capa, uma autorização para mendicância, por causa da situação que eles viviam. Olha, não é isso aqui, aquele que ficava aqui de nascença, alguém que todo mundo conhecia, as pessoas que estavam ali. Bom, parece que é ele, mas não é ele sim. É aquela história, Imagina você ver na cidade, alguém aqui em Cruzeiro, por exemplo, que tem uma deficiência visual. E todo mundo sabe, aquele cego que vai lá com a bengalinha, que alguém pega pela mão e tal, de repente ele está ali, sem bengala, sem ninguém, sem um cão guia, adorando, louvando o Senhor, e as pessoas, mas como é que é isso? Mas, bom, parece que é ele. E começaram lá, e chegou até os fariseus, chegou até os religiosos, chegou até a todo aquele povo que era contrário a Cristo, E de repente chegaram até ele, observe o versículo 10. Ele respondeu, olha aqui o verso 9. Uns diziam: é este, e outros: parece que com ele. Ele dizia: sou eu mesmo, gente. Eu mesmo que fui cego. Olha bem agora. Mas como é que te abriram os olhos? Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai, lava no tanque de Siloé,
Então eu fui e lavei-me e vi. E aí perguntaram, pois onde ele está? Eu falei, não sei onde ele está. Levaram, pois, o cego aos fariseus. Esse que era cego, né? Levaram até os fariseus. E era dia de sábado. Tomaram também os fariseus e perguntaram como viram, e o que ele disse? Pôs-me lodo sobre os olhos, agora estou vendo. Mas como é que ele está? Como foi isso? É isso que estou dizendo para vocês. E começou ali um burburinho, começou ali a correr ali um movimento, um rebuliço. Imagina bem. Observe. Verso 16. Então alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aqui, observe, Cristo disse, por causa dele, ia ocorrer divisões. Ia estar 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, filho contra mãe, pai contra filho, filho contra sogra, genro contra sogra, etc. e tal. E aqui, entre os fariseus, entre a liderança, entre os religiosos, já começou, não, ele é de Deus. Não, ele não é de Deus, ele não guarda o sábado. Mas como que ele não é de Deus e fez um milagre desse? E começou aquilo tudo lá. E perguntaram, como é que ele fez isso? Olha, tudo que dizes daquele que te abriu os olhos. Ele respondeu, que é profeta, que só pode ser profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego. E foram fazer o quê? Foram falar com seus pais. Chamaram os pais dele. Foram até os pais dele, olha, esse aqui é o filho de vocês? Sim, é o nosso filho. Mas ele era cego? Era cego. Mas está enxergando agora? Bom, não sei. Ele é o nosso filho. Ele era cego. Agora, como é que está? Não sei. O que aconteceu com ele? Vai lá, pergunta para ele, tem idade. Porque esse cara apertando com o moço. Olha, ele já tem idade, não é uma criancinha, ele já tem maturidade, ele pode responder para vocês. Observem. Seus pais, verso 22, disseram porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Sinagoga é onde se reuniam para culto, para aprender, etc. E tal. Se você disser que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que quer dizer ungido, vai ser expulso da sinagoga. E observe, Nicodemos, no capítulo 3, também era um fariseu, fazia parte da liderança ali, ele era um mestre. Ele foi ter com Jesus de noite. E ele chegou assim para Jesus e disse assim, Jesus, mestre, bem sabemos, olha bem como é que Nicodemos começou a dizer, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos o que ele estava dizendo, que nós, os fariseus, nós já entendemos que o Senhor é o Messias. Mas aqui já havia eles feito um acordo que aquele que confessasse que ele era o Messias, eles fossem expulsos da sinagoga. Olha bem, preste bem atenção. Olha só o que diz o versículo de número 20. Eu não queria ler tantos versículos, mas... Bom, olha só, verso 24. Chamaram, pois, ele pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Aqui eu cheguei no ponto que eu queria nesse texto. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Lembra que eu disse agora há pouco, Deus procura os seus? Deus nos encontrou, Deus que busca, Deus que achou-nos. Esse moço perdido, sem a verdade, sem enxergar, sem Cristo, sem enxergar, literalmente, Cristo vai até ele, cura aquele moço, liberta ele, abre os seus olhos, e é assim que Deus faz conosco, pecadores. Deus vai até nós, vem até nós, chega até nós, nos liberta, abre os nossos olhos. Uma coisa eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. Uma coisa eu sei, que eu era cego em pecados, eu falando agora, nós aqui, uma coisa eu sei, que nós éramos cegos em pecados, e agora nós vemos a misericórdia, a graça, a bondade, o amor e o socorro da parte de Jesus. Uma coisa eu sei, mas Cristo é o Salvador, Ele é o Salvador. Tem uma coisa, eu era cego, agora eu estou enxergando, agora estou vendo. Observe comigo aqui o versículo de número 27, 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes Jesus. Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir?
quereis vós fazer, porventura, ser discípulos dele? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés, nós somos da lei, que nesse Messias aí, nós não acreditamos, se bem que já tinha havido dissensão entre eles, como é que pode ele curar um cego? Não é possível, ele tem que ser o Messias. E ficou aquela divisão entre eles. O homem respondeu e disse, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. 30. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, contudo, me abristes os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Olha só a arrogância. Você nasceu em pecado, mas nós somos de Moisés. Você é um pecador. Mas, na verdade, eles estavam cegos. Não reconheceram o Messias. Muitas vezes pregamos o Evangelho e falamos para o pecador que precisa se arrepender, precisa ouvir a voz do Senhor, se arrepender dos seus pecados e vir para o Evangelho. E as pessoas falam, você é cheio de pecado, você bebia, fumava, aprontava, pintava, vai me ensinar agora? Era realmente cego, mas agora eu estou vendo. Eu fazia na ignorância, era cego, mas eu fui achado pelo Senhor. Assim como Moisés, assim como Abraão foi achado em Ur dos Caldeus, e seu pai, sua família, e serviram a outros deuses, achou o povo lá no deserto, num lugar cheio de perigo, de engano, também achou aquele cego, e nos achou em cego de pecado, cegos no engano, cegos nossas fraquezas e falhas. E diz o texto, verso 34, e expulsaram-no. Expulsaram da sinagoga, expulsaram da comunidade. Não, você não vai ficar aqui não. Saia daqui. Olha só o que está escrito agora aqui, no versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, lembra que eu disse que quem nos acha é o Senhor? E encontrando-o, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, o verbo encarnado, a palavra. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Reconheceu como o Senhor, os olhos abertos, e o adorou. Aquele que tem os olhos abertos do engano, da cegueira, do pecado, ele só adora a Deus. Aquele que tem suas vistas abertas, ele adora o Senhor. Aquele que pode ser expulso da comunidade, pode ser expulso de muitas situações, como foi expulso da sinagoga. Foi expulso. No entanto, reconheceu, o Senhor o encontrou, abriu os seus olhos e ele o adorou. Jesus fala no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem não vejam, e os que veem sejam cegos. Muitos realmente não vão enxergar, muitos não vão contemplar isso, muitos não vão ter esta graça, digamos dessa forma. Mas observe, o Senhor o encontrou cego, abriu os seus olhos, e esse moço passou a adorar o Senhor. Abraão foi achado na terra da sua parentela. E o Senhor fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela, do meio dos seus familiares, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E se você ler aquela sequência e Deus fala, olha, vou te fazer de você uma grande nação, vou abençoar, etc, etc, etc. Você vê lá na frente a sequência, Abraão vai e edifica um altar e adora a Deus. Nós saímos desse mundão que Ele nos tirou, porque Ele nos buscou, Ele nos achou, Ele nos cercou, Ele nos guardou, Ele nos instruiu, Ele nos abriu os olhos, então agora nós adoramos a Ele. Agora nós temos prazer de vir a um culto ao Senhor, adorá-lo, glorificá-lo, tributar a honra ao nome dEle. Não é assim? Observe comigo agora Marcos 8, no verso 22. Marcos, Evangelho, capítulo 8. E o versículo 22. Preste bem atenção, uma outra situação que eu quero que você fique bem atento, que fala de um outro cego. Olha bem. E chegou a Betsaida, guarde esse nome, Betsaida. E chegou a Betsaida, e esse nome Betsaida quer dizer casa em hebraico, né? Quer dizer casa da pesca. E chegou em Betsaida
e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que o tocasse. Ele chega em Betsaida, Jesus andava pregando o evangelho, curando os enfermos e ensinando. Fazia isso o tempo todo. Seu ministério era esse, andava, pregava, ensinava, curava, andava, pregava, ensinava, curava. E ele está indo ali na direção, chega numa aldeia de pescadores, e essa aldeia se chama Casa de Pesca. Se você olhar para João 1,44, era a mesma aldeia de Pedro, do apóstolo Pedro. E ele chega ali naquela situação, e as pessoas rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, presta bem atenção, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, lavando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou-o a pôr as mãos sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Presta bem atenção agora. Jesus vai, chega em Betsaida, casa de pesca, as pessoas vêm e rogam que ele toque naquele moço. Jesus vai e cospe nos olhos dele. E diz assim o moço que ele se limpou, e o Senhor perguntou: você está vendo? Senhor, eu vejo os homens como árvores que andam, né? A árvore não anda, mas ele via um formato de árvore que como fossem as pessoas andando ali. Sua visão não estava muito bem ainda. Então o Senhor diz assim: depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. Está entendendo? Às vezes nós ficamos olhando para homens como árvores, e o Senhor nos olha para cima, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para cima, porque às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para a situação e vemos: meu Deus, como é que vai ser? Olha para cima. Jesus nos faz levantar a cabeça: levantai os vossos olhos e ver que a vossa redenção está próxima. Olha bem, fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Mais uma vez, o Senhor cura um cego. E o texto continua dizendo, isso aqui me chama a atenção: e mandou para a sua casa, dizendo: não, nem entre na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Eu não vou entrar aqui nos contextos, que Jesus ainda não queria que esparramasse a sua fama, etc. Não era momento ainda, mas para outra história, para outro dia. Não entra na aldeia, sai dessa aldeia. Olha agora para Mateus, capítulo 11, verso 20 e 21. Mateus, capítulo 11, verso 20 e 21. Eu vou ler só esses 2 ou 3 versículos aqui. Amém? Posso ir? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo ele. Ele começou a lançar em rosto a impenitência dessas cidades. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí ele continua, né? Ai de ti, Cafarnaum, etc. Mas só para você identificar aqui, uma cidade penitente. Aquele moço estava lá, cego. O senhor vai lá, o cura, tira dali, levante a cabeça para cima, olha para cima. Ele enxerga bem. Não deixa que ele volte para a aldeia. O texto não informa se ele era dali, e o Senhor o fez sair de fato, ou se ele era de uma outra região e estava ali. O fato é que o Senhor o tirou dali, libertou-o, curou-o e o tirou dali. O que nós aprendemos com essa lição? Ele encontrou mais um ali. Ele encontrou, lembra do tio da mensagem? Achados por Deus. Achou aquele moço cego, que as pessoas rogam: toca nele, Senhor. O Senhor cospe nos olhos dele. Ele não enxerga muito bem. O Senhor coloca as mãos, olha, levanta a cabeça, olha para cima. Agora enxerga perfeitamente. Agora sai daqui então. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes o Senhor nos tira de uma situação, abre nossos olhos e nós queremos ficar naquela situação. Ele nos tira de Ur dos Caldeus, como disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ouça a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sai.
Se ele mandou sair, sai. Ele é o bom guia, ele é o guarda de Israel que não dorme, ele vai guiar a sua igreja, ele guia o seu povo. Então, não volta para a aldeia. Eu me lembro de capítulo 8 de João, no verso 11, que ele diz para aquela mulher que foi pega em ato de adultério, que iam apedrejá-la, ele diz assim, ninguém te condenou? Porque ele disse, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E desde o menor até o maior, todos foram jogando a pedra no chão. E ele ficou ali, só ele e a mulher, e perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te... Não, senhor. Então vai, verso 11. E não peques mais. Não volte à situação que você estava antes. Saiu, abriu os olhos, foi alcançado pelo Senhor. Vai com Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas se é com Jesus, nós estamos guardados. Não volte para a situação que antes nós estávamos, que antes você estava. Saiu, vai. Não volta não. Diz a palavra que ele saiu. Nós aprendemos aqui uma série de situações onde nós podemos entender que Deus acha os seus, ele tira os seus e ele introduz os seus. Lembra de Abraão? Tirou, escolheu, achou, tirou e mandou para um lugar, para introduzi-lo uma terra. Se você ler lá em Atos, você vai ver que ele não herdou uma planta de pé lá da herança lá, na situação que Estevão estava anunciando, mas ele saiu para ser introduzido nas bênçãos, nas promessas. O Senhor tirou aquele cego de nascença, encontrou aquele cego, achou aquele cego, tirou daquele meio, ele foi expulso, não tem problema não, por causa dele, e o introduziu na presença do Senhor. Agora ele tornou-se um adorador. Diz o texto que ele o adorou. Pegou esse moço aqui, achou esse moço, libertou esse moço, abriu seus olhos e o tirou dali. E disse, não volte mais para lá. Não peques mais. Para frente. Agora observe. Se você olhar para o livro de Marcos 10, 46, tem um outro cego também, que é o cego Bartimeu, que quando Jesus sai de Jericó, aquele moço fica gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Davi é de Belém. Era belemita. E Jesus nasceu em Belém também. Só que Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Ficou famoso como Jesus, embora ele tenha morado em Cafarnaum também, mas ficou chamado de Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. Tanto que você olha para Atos e fala, aqueles seguidores da seita do Nazareno. Mas aquele moço não faz a conexão de Jesus com Nazaré. Ele faz Jesus com a sua raiz, que é Belém, que é Judá. E ele, a Bíblia nos informa que é o leão da tribo de Judá. E aquele cego, ele não enxergava fisicamente, mas os seus olhos alcançaram melhores do que os demais outros. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele moço vai gritando tanto, e as pessoas ali passando, e o Senhor manda chamá-lo, manda ele vir. Senhor, se o moço vem atrás, traga-o aqui. Olha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Quando ele vai até o mestre, ele lança sua capa, que era aquela capa que ele podia pedir esmola, ele lança sua capa, e o Senhor chega e fala para ele, o que queres que eu te faça? Eu já vi pessoas dizerem aqui que Jesus era brincalhão. Não, eu vi falar assim, Jesus era gozador, rapaz. Homem é cego, o que ele quer? Ele quer enxergar. Jesus não brinca. E nenhum pregador deve brincar com o evangelho. Nenhum pregador pode brincar, nenhum pregador tem o direito de brincar com o evangelho, porque isso aqui é coisa séria. Seríssima. Falei na última mensagem, vou repetir. Quando pregamos, anunciamos a verdade que traz vida e também morte. Vida para aqueles que obedecem e morte para os rebeldes. Ponto final. Não tem outra conversa. E o Senhor perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E ele foi curado. E diz a palavra que ele começou a seguir a Jesus. Jesus achou aquele moço. Não foi o moço que achou Jesus. Não foi aquele moço que alcançou Jesus com a sua voz. O Senhor foi até lá. Jesus misericordiosamente permitiu que ele... Manda ele vir para cá então. E tirou daquela cidade de Jericó. Tirou dali. E começou a seguir Jesus pelo caminho. Encontrou, tirou e introduziu como seguidor de Jesus. Agora volta lá para Abraão comigo lá. Vamos lá para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai, capítulo 12 de Gênesis, para uma terra que eu vou te mostrar. Sai daí, Abraão,
que eu vou te levar para um lugar e eu vou te mostrar esse lugar ainda. Pela fé ele saiu. Pela fé ele ouviu a voz, pela fé ele saiu. Olha só. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então já estava na situação em Harã agora, ok? Olha só como é que é. De Ur, Harã, e seguiu em caminho da terra que o Senhor ia mostrar para ele. Por causa do seu pai, do pai de Ló que havia morrido, certamente Ló se juntou a ele e foi com ele. Tomou a sua esposa, levou todos sua família, os seus empregados, né? E passou, a Bíblia nos informa que ele foi dirigindo-se, verso 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Já saiu dali para adorar a Deus. Alguém que era adorador de ídolos, deuses, outros deuses, embora não sejam deuses, mas ali o Senhor já tirou ele, achou ele, tirou ele e o introduziu como um adorador, agora como um servo do Senhor. Agora, observe aqui, o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque da descendência de Abraão vem o povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, etc, etc. Da descendência dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Messias, Cristo Jesus. Nele nós somos benditos. Observe comigo. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Abraão, nós chegamos em Cristo, que é a bênção. Agora observe Gálatas 3. Corre para Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. 13 e 14. Gálatas 3. 13 e 14. Olha bem. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Eu que já vi muito pregador dizendo que a bênção de Abraão é ser rico, porque Abraão foi um homem rico. Abraão tinha camelos, se fosse no dia de hoje, né? Ele era um milionário, muito rico, próspero, um empresário. O texto nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A bênção é de Abraão, da sua descendência, da sua linhagem, sairia quem? O Messias. Qual que é a maior maldição que existe? A maior maldição é ficar doente. Não. Qual é a maior maldição? É ficar sem dinheiro. Não. Qual que é a maldição? A maldição é o pecado, que nos faz separados de Deus. A maior maldição é ficar separado de Deus. A Bíblia nos informa que o ouvido de Deus não está tampado, não está gravado, nem seu braço está encolhido, mas nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Cristo, ele fez o quê? Reconcilia o pecador com Deus. Observe, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Havia uma maldição na lei, e essa maldição, pelo descumprir da palavra da lei, Cristo vai, cumpre e livra-nos da maldição da lei, porque maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e ele foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, ele nos tira agora nós, pecadores, do engano do pecado que andávamos, e nos manda sair, e andar também como fez com Abraão. Vai. E assim nós estamos andando.
Só que Abraão tem uma situação aqui, tem muitas delas, né? Mas tem uma situação, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis também, 22, verso 8. Gênesis 22, verso 8. Um texto, uma passagem bastante conhecida, para que nós possamos entender um pouquinho melhor algumas situações aqui. Gênesis 22, versículo 8. 22, 8. Deixa eu achar aqui também. Aqui. O Senhor manda Abraão. É assim, o Senhor fala com Abraão, porque Abraão não tinha filhos. Deus abriu a madre da sua esposa, deu-lhe a bênção, ele teve um filho, né, Isaac, embora já tivesse Ismael com Agar, mas o filho dele, Isaac, diga-se de passagem, um nome muito bonito, e, né, e o Senhor fala para Abraão assim, ó, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece para mim. E o Senhor Abraão falou assim, está tudo certo. Porque quando Abraão pediu para Deus um filho, Deus deu. E a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. E amigos têm esse relacionamento. O Senhor ouviu de Abraão, Senhor, me dá um filho. Dá o filho. Aí Deus falou com Abraão, me dá o seu filho agora. Para já. Ele vai até um lugar para sacrificar o filho. Ele vai com algumas pessoas com ele. Não vou ler o texto aqui porque a mensagem não é ali agora, mas quando ele vai chegando lá, o seu filho pergunta, e não era um garotinho de 12 anos não, viu? Já era um marmanjo. E disse a Abraão, Isaac, verso 7, e falou Isaac, Abraão, seu pai, e disse, Abraão, seu pai, e disse, meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e depois eles chegaram no lugar, edificou ali um altar, colocou a lenha, etc. E pegou o cutelo, para matar, para sacrificar realmente, para cumprir aquilo ali. Antes de subir, ele falou para os seus companheiros, olha, vocês ficam aqui embaixo, eu vou lá com o moço, vamos adorar e depois nós voltaremos. Olha bem a fé de Abraão. Ele sabia que ele ia sacrificar, mas ele disse para os seus companheiros, para os seus empregados, aguarde aqui, que eu vou lá adorar e eu vou voltar. Eu não sei o que passava na mente de Abraão. Eu sei que Abraão ouviu da voz do Senhor que da sua semente ia ser bendita todas as nações da terra. Se o Senhor pedir o filho, vai matar, se ele vai ressuscitar ali, eu não sei, mas eu estou fazendo o que ele disse, vou lá. Cumprimento da palavra. E ele subiu, fica aqui embaixo, eu e o moço vamos adorar e logo voltaremos. E quando ele prepara tudo que ele vai matar mesmo, olha só, o versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos, o 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Lembra que eu disse? Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela. Josué nos informa que ele, seu pai, sua família, serviam a outros deuses. E quando ele não sai para onde está indo, mas ele sai na voz do Senhor. E quando Deus dá-lhe um filho, e pede o filho, ele dá o filho para o Senhor também ali, quando ele vai matar mesmo, o Senhor não faça isso. Ele olha e vê um carneiro preso pelos chifres. Aqui eu vejo Cristo, a substituição aqui, a morte substitutiva. O carneiro foi em substituição a Isaac. Só que não tinha como alguém substituir-nos, a não ser o Filho de Deus. Então Deus dá o seu Filho na cruz, como aquele carneiro que estava preso ali e foi para a morte. Cristo estava preso na cruz até a morte. Chifre fala de poder. Quando você olhar para Daniel, você vai ver várias cenas com animais com chifre. Chifre maior, ponta pequena, chifre menor, chifre que quebra, 10 chifres. Quando você olha para Apocalipse, também 13, você vai ver lá uma besta com chifre, não sei o que. Poder. Quando você fala de chifre, fala de poder.
o animal preso pelo chifre, ou seja, o seu poder ali submetido a uma situação para que ele fosse morto. Da mesma forma, nós vemos o poder de Cristo, ele anulando o seu poder, ou anulando, não anulando, porque Deus, o Senhor Jesus não deixou de ser Deus, mas abrindo mão do seu poder como Deus. Vamos entender melhor isso? Abre comigo em Filipenses 2:5. Filipenses 2, chifre representa poder. O carneiro preso pelo chifre, o seu poder estava ali paralisado, digamos assim, para que ele pudesse pegar o carneiro e o matar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só o que diz. O Senhor Jesus é todo poderoso, correto? Mas ele abriu mão, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. Presta bem atenção. Lembra do cego que falou? O homem chamado Jesus? Olha bem. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele abriu mão. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, mas aniquilou-se a si mesmo. Eu prefiro essa versão. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vocês lembram lá no Getsemane, quando vão capturar Jesus, e Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, o soldado, aí o Senhor fala, para com isso, Pedro. Quem com ferro será ferido. Se eu quiser, eu rogo a meu Pai e envie aqui legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos. Tanto que você vê passagem ali no texto, que ele chega e ele pergunta, a quem procurais? A Jesus de Nazaré, sou eu. Eles caem por terra. Ou seja, poder ele tem, mas ele ficou como aquele cordeiro, com os chifres presos, com o seu poder na cruz. Ele ficou preso na cruz, ele desfez, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só o que diz Romanos 4, verso 15. Romanos 4, e o versículo 15. Verso 25. 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a nosso Senhor Jesus, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 24 e 25. Olha bem, Abraão saiu da casa dele, achado pelo Senhor, Deus o tirou dali. Ele saiu dali com promessas. Vou fazer de você uma grande nação. E tem muitas pessoas cantando, tem uma canção aí. Nós temos muito cuidado com nossas canções. Nós só cantamos canções que tributem glórias a Deus. Todas as canções que nós fazemos aqui, elas têm obrigatoriamente que ser conforme a palavra nos informa, para Deus. Agora, tem umas canções por aí que as pessoas pegam aquela passagem, farei de você uma grande nação, pai de multidões. Tem uma canção assim, ó, vou fazer de você pai de multidão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso foi para Abraão. Mas em relação a nós, como? Não. Pecadores, salvo por Jesus, que na cruz ficou preso ali, abriu mão, foi para a cruz, obediente até a morte, morte de cruz. Agora observe. Morreu nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e Abraão saiu dali com promessas. Qual era a promessa? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nós seguimos a Jesus. E nessa base também, nós pregamos o evangelho e a pessoa é agraciada por Deus com fé para servir, para sair, para andar, porque é Ele que nos tira. Correto? 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 25. Esta é a promessa que Jesus nos fez, queridos. A vida eterna. Achou-nos o Senhor, Deus nos achou, achados por Deus. Aonde? Um lugar deserto, cheio de uivos, de pecados e de enganos. E quando Ele nos acha,
Ele nos tira. Porque nós não procurávamos a Deus, porque o homem é caído em pecado, e o homem desvia, cai para lá, não vem para cá. Vai para o mal mesmo, a inclinação da carne, a inimizade contra Deus, e essa é a inclinação do homem pecador. João 5,24, você vai entender que aquele que ouve a voz do Senhor, ele traz para a vida e ressuscita no último dia. E é esta promessa que ele nos faz, que ele nos fez, a vida eterna. O Salmo 40, verso 2, que diz que ele nos tirou do lamaçal de um tremendal de lodo, de lama, e colocou nossos pés sobre a rocha. O que nós queremos entender nessa noite, nessa mensagem? Que nós fomos achados por Deus num lugar de trevas, de engano, nós não tínhamos nada de agradável, de bom. Deus, por misericórdia, nos alcançou. João 10, ele tira os seus. Vai lá comigo para nós encerrarmos a mensagem. João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 até o verso 5. Olha o que diz. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus vai lá, o bom pastor, tira suas ovelhas para fora do mundo, do pecado, do engano. Lembra? Achei-te num lugar ermo, solitário, cheio de uivos. Abraão, sai dessa terra aí. Cego, agora você vai sair da cegueira, desse engano. Te expulsaram, não tem problema, está com ele agora aqui. Não volta para aquela aldeia, vai, não peques mais. O Senhor, Abraão, não sacrificou o filho. Deus proveu ali o cordeiro, um carneiro ali. E Abraão disse para o seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E lá na cruz foi provido esse cordeiro, que no meu lugar e no seu lugar morreu. E ele nos tira para fora. João nos informa, o João Batista nos informa, em João 1:29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tira-nos de um lugar, acha-nos, nos tira dali e nos introduz. Nós somos introduzidos nele, na sua igreja, como corpo da sua igreja. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Olha só. Eu vou ler o 11 e depois vou pular para o 14. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Algumas versões dizem assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Verso 14. Vou ler o 13 e o 14. Aguardando a bem-aventurada, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então ele nos acha, ele nos tira e ele nos introduz. Eu ia colocar assim o tema, achados, tirados e introduzidos. Mas eu achei melhor colocar só essa, achados por Deus. Mas ele acha, ele tira e ele introduz. Olha só. Nós estamos andando e não sabemos. João 20, verso 29 nos diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Abraão não viu a terra prometida, sai da tua terra. Abraão não saiu assim com a mochilinha nas costas. Saiu com a esposa, saiu com o gado, saiu com o empregado, saiu com muita coisa, gente. Como é que ele ia fazer para alimentar o povo na estrada, no caminho? Ele passou necessidade, teve um momento de fome, teve que ir para o Egito, teve perseguição, teve problemas. Ele tinha um exército grande que, na certa ocasião, ele tinha 318 homens que foram guerrear ali. Uma situação. Ele não saiu ali com duas pessoas, eram multidões de pessoas com ele. E ele saiu confiando que Deus ia prover. Deus o tirou, Deus o sustentou, Deus o guardou. Agora presta atenção. Nós estamos indo nessa fé em Cristo. Ele nos tirou do mundão lá, chamou-nos. Porque ninguém vence o Pai. Ninguém vai
a Deus a não ser por Cristo, e nem ninguém chega em Cristo se o Pai não levar até Cristo. João 10,44 nos informa isso. João 10,37, João 10,44. Ninguém vai até o Filho se o Pai não levar. E diz o texto também que aquele que vai até o Filho, ele não lança fora de maneira alguma. E ele nos chama porque ele é bom pastor e nos tira para fora. E as ovelhas ouvem a sua voz e vão seguindo. Então ele nos achou. Eu quero que você fique agora em pé. Vamos ficar de pé. Ele nos achou. E ele nos tirou. E ele nos tirou para quê? Para andarmos nesse caminho para uma terra que ele nos tem prometido. 1 João, capítulo 3. 1 João, Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Olha bem, 1 João 3, 1 e 2. Olha o que diz. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Lembra o que Ele faz? Ele nos tira para fora desse mundão, hein? Verso 2. Agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Está vendo Jesus aqui? Não. Ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra entrou no nosso coração e nós somos salvos pelo Senhor. Deus que nos salvou. Deus que nos achou. João 20, verso 29 diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. 1 Coríntios, capítulo 4. Lembra que eu falei que Abraão passou grandes dificuldades? Passou bastante aperto. 2 Coríntios 4, verso 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Na nossa caminhada, vamos passar grandes adversidades, grandes tribulações, mas observe, por isso não desfalecemos, porque Jesus não chamou a gente para ficar rico não, gente. Tem pessoas que pensam que assim, você tem que ser crente, aliás, você precisa ser rico porque você é crente. Agora você é crente, você tem que ter tudo de riqueza, porque Abraão era rico, mas a riqueza é espiritual. Cristo, Jesus, o Espírito Santo na nossa vida. Tem pessoas que pregam assim, olha, se você é cristão, fala de Deus, anda com Deus, vai no culto e passa a dificuldade, você alguma coisa está errada. Isso é uma ideia que está aí hoje, uma heresia que é ensinada hoje aí. O crente é servo do Senhor, é salvo em Jesus Cristo, e muitas vezes ele está doente, está enfermo, mas o maior ele tem é a salvação da sua alma. Você pode ter lá pouca coisa, materialmente falando, mas você tem Cristo, então você tem tudo. E passa a tribulação. Olha aqui, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, nós interiormente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que a nossa leve e momentânea, nós estamos caminhando com Jesus, e tem hora, não é assim, irmã? Tem hora que dá, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Não é assim, irmão Sandro? Senhor, tem hora que dá a impressão assim, meu Jesus, eu não estou aguentando mais. E o Senhor Jesus não mentiu, não. Quem mente são falsos pregadores que falam, você tem que ficar rico, 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 chega na igreja, agora é só riqueza. Não, Deus é abençoador, Ele pode te abençoar ou não, é com Ele. O que nós temos que fazer é, Senhor, seja feita a sua vontade. E Ele disse assim, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a nossa leve e momentânea tribulação, ela não vai impedir, porque o que nós temos visto é inferior àquilo que nós não vemos, que está guardado para nós. Abraão saiu, o Senhor olha lá para Deuteronômio e fala, num lugar ermo e solitário eu te achei, eu te cerquei, eu te guardei, eu te instruí. E olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, em 2 Pedro 3. E o verso 13. 2 Pedro 3, verso 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, Abraão tinha promessa, o povo de Israel tinha promessa,
Nós temos promessa. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Fomos achados por Deus, guardados pelo Senhor, andamos com Ele. E agora, só para nós fecharmos aqui, volta comigo de novo para Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 10. 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Lembra que eu li agora há pouco lá em Tito 2,14? Deus separou para si um povo seu, zeloso de boas obras. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina do olho.